Muito bem, então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer novamente estar aqui com vocês, alunos e alunas, né? Essa é a nossa penúltima aula aqui, onde nós trazemos um convidado ou uma convidada para a nossa temática aqui na disciplina de Ética e Viés de Dados, do nosso programa de pós-graduação em Gestão da Informação. A convidada de hoje é uma convidada que o professor Ronan, que é um dos professores titulares da disciplina, teve a oportunidade de convidar. Então, eu quero já agradecer de antemão ao professor Rona, né, pela iniciativa aí de fazer o convite, e a professora Luíse, né, que disponibilizou um pouco do seu tempo, que eu tenho certeza que deve ser uma agenda super lotada, né, para falar com a gente aí sobre um tema super interessante, né, e eu passo então a palavra primeiramente para o professor Rona para fazer aí a introdução da nossa convidada e sobre a temática que tem tudo a ver com o que a gente vem tratando aqui. Obrigado, professor Luciano. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com a convidada, a professora Luíse. A professora Luíse da UTF-PR. Ela faz pesquisa em administração pública. Ela tem graduação em administração, mestrado em engenharia de produção e doutorado em engenharia de produção. No período do doutorado, que ela teve oportunidade de estudar mais a fundo questões ligadas à administração pública, ela teve a oportunidade de fazer pesquisa no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Então, hoje, ela vai trazer uma reflexão sobre algumas coisas que ela tem observado da administração pública, relacionada, então, com a nossa disciplina de Ética e Viés em Dados. Agradeço imensamente a oportunidade que o professor Luciano deu, também essa oportunidade da professora Luíse aceitar o convite e estar colaborando nessa live hoje. Sem mais delongas, por favor, professora Luíse. Então, como o professor Rona já introduziu aí meu currículo, meu nome é Luíse, sou professora da UTF-PR, hoje estou no campus Curitiba, tenho formação em administração, com mestrado e doutorado em engenharia, tenho trabalhado aí nos últimos anos com pesquisa na área de gestão estratégica e estratégia de desempenho em organizações públicas, sem fins lucrativos, com viés social, mesmo empresas privadas, mas que tenham esse perfil social aflorado, né, no seu modelo de negócio. Não só como um valor ou como parte de sua missão organizacional, mas como estratégia e como modelo de negócio principal ou até mesmo secundário. Eu também trabalho no departamento acadêmico de administração, trabalhando disciplinas na área de estratégia organizacional, engenharia organizacional. Também estou como coordenadora institucional na UTF-PR, no programa de mestrado profissional em administração pública, em rede nacional, o conhecido como Profiap. Então, nós temos alunos e professores espalhados aí no sistema UTF, nos 13 campos, né, nas 13 cidades onde a UTF-PR está fisicamente presente, né. Eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão com a seguinte temática: quanto vale uma vida? Então, uma reflexão sobre a gestão, ética e transparência. Obviamente que nós poderíamos passar muitas horas, dias explorando essa temática, sobre vários ângulos, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é como tratar essa questão do número, da estatística, ou enfim, dos relatórios, da prestação de contas e tudo que envolve essas questões, trazendo então esse aspecto de gestão, de gerenciamento, e também abordando questões de ética e transparência, ou mais ainda do que transparência, a questão da legitimidade desses dados, a legitimidade dessas informações, tá? Então, nós vamos caminhar tanto nesse lado da ética, quanto da legitimidade, que envolve a administração pública, e também da gestão estratégica de desempenho. Eu trago aqui uma pergunta básica, né, especialmente aí para quem é da área de gestão, ou já trabalhou com gestão, já assumiu algum tipo de cargo ou responsabilidade na área, e quais são os indicadores clássicos de desempenho organizacional, sejam eles de empresa privada, empresa pública, ou setor público como um todo, terceiro setor, enfim. Nós temos indicadores de produção, indicadores logísticos, indicadores financeiros, indicadores de marketing, indicadores de recursos humanos.
Todos esses indicadores, eles são indicadores tradicionais que nos contam bastante sobre esse negócio ou até mesmo do próprio setor público. Mas são indicadores tradicionais que muitas vezes não refletem aquilo que, de fato, aquela organização ou aquela instituição atua ou trabalha. Esse ano temos eleição para prefeitos e vereadores, né? Então vamos pegar exemplo nessa esfera, considerando o setor público. Indicadores de produção, indicadores logísticos, indicadores de financeiros. Ok, podemos analisar o quanto foi a arrecadação naquele período, comparar com o que cada um fez, qual foi a atuação de cada vereador, em termos financeiros propriamente dito. Quanto de emenda foi realizado. Mas será que isso responde à nossa pergunta inicial, quanto vale uma vida? Será que é possível nós analisarmos o valor de uma vida, que é de responsabilidade, então, desse município, através ou a partir desses indicadores tradicionais de produção, logísticos, financeiros, de marketing, de recursos humanos? Será que eu posso mensurar eficiência e eficácia do setor ou dessa organização ou desses profissionais a partir desses indicadores? É nesse sentido que eu quero trabalhar aqui com vocês essa reflexão. Para qual finalidade nós medimos o desempenho organizacional? Nós podemos medir e gerenciar a eficácia, avaliar a eficiência. Para quem não tem muito contato com esses conceitos, né, qual que é a diferença de eficiência e eficácia? Muitas vezes isso é confundido. Eficiência, ela está muito relacionada ao modo ou da melhor forma que eu alcanço um determinado objetivo. E a eficácia, ela está muito relacionada ao fazer certo. Então, esses dois conceitos de eficiência e eficácia, eles são muito complexos quando nós analisamos por esse lado mais social, né, de novo, da nossa pergunta, quanto vale uma vida? Quando eu utilizo indicadores tradicionais, como no slide anterior, indicadores de produção, indicadores financeiros, vamos pegar o nosso dia a dia como pessoa física. Eu recebo X de salário, tenho as minhas despesas pessoais, as minhas despesas do imóvel onde eu resido, seja aluguel, financiamento, enfim, conta de água, luz, telefone, condomínio, coisas do tipo. Então, eu posso ter lá, entra 1.000, sai 1.000. Então, eu tenho um saldo zero. Apesar de ser um saldo zero, não sobrou recurso, ainda assim é um saldo positivo, ou seja, eu não estou em dívida. Mas será que nós podemos utilizar um cálculo simplista como esse quando nós pensamos em quanto vale uma vida? E quando nós pegamos o setor público, o terceiro setor, organizações ou até mesmo empresas privadas que têm esse viés social como modelo de negócio, será que eu posso analisar friamente esses indicadores? Então, eu posso analisar e medir a eficácia, ou seja, eu tinha um objetivo, que era atuar socialmente em uma determinada área. Considero indicadores se eu alcancei ou não aquele objetivo, aquela meta. Será que eu fiz da melhor forma possível? Será que eu fui eficiente para alcançar aquele objetivo ou aquela meta? Esse é um dos pontos críticos quando nós pensamos em administração pública e qualquer outro tipo de administração com viés social. Porque muitas vezes nós temos recursos humanos, financeiros e materiais com um prazo muito curto para ser utilizado. Ou seja, o exercício normalmente é o quê? Anual, semestral, anual, no máximo bianual. Vamos pegar o exemplo da administração pública em si. Vem o orçamento, começo do ano, é liberado um valor, lá por março, abril, dependendo da instituição, dependendo do órgão, e eu tenho até mais ou menos setembro, outubro para executar aquele valor. Então, o que vai acontecer? Vai chegar outubro, novembro, eu já não posso mais executar aquele valor, já está na fase de prestação de contas. O quanto foi utilizado, se foi utilizado para determinado fim, quais foram os ganhos na utilização desses recursos, e se eu não utilizar todo o recurso financeiro especificamente, em geral, nós temos que devolver esse valor.
Então, especialmente para órgão público que é vinculado à União, nós sempre falamos, né, que nós temos que devolver para a União. Então, o que muitas vezes acontece? Há uma ânsia dos gestores em utilizar esses recursos financeiros o quanto antes, para que, quando chega lá setembro, outubro, não haja esse recolhimento. Porque, dependendo da estratégia da gestão, considera-se, você recebeu X no ano anterior ou no exercício anterior, sobrou dinheiro, quer dizer que você não precisava de tudo aquilo. Ano que vem eu vou liberar menos. E aí tem um orçamento muito menor do que já era até então. Então, o que acontece nessa linha de raciocínio? Acontece que há uma pressa para utilizar esses valores, muitas vezes não utilizamos da melhor forma possível, ou seja, não somos eficientes, mas utilizamos aquele valor. Então, se nós analisarmos por esse viés, nós fomos eficazes no seguinte sentido: utilizamos o valor que tínhamos. Utilizamos para determinados projetos. Não estou aqui dizendo que foi usado da forma incorreta, mas muitas vezes deixamos a eficiência de lado. Por quê? Porque o prazo para se alcançar determinado objetivo pode não ser necessariamente daquele exercício onde aquele recurso foi considerado. Então, por exemplo, muito se discute nesses últimos anos a questão do novo ensino médio. Se ele é válido, se ele não é válido, se ele é correto, se ele não é correto, se ele... Enfim, temos inúmeras variáveis aí para considerar, e o meu papel aqui não é dizer que ele é bom ou ele é ruim, se ele é o melhor ou se ele foi ou é a pior alternativa que se tinha até então. Mas vocês concordam comigo que, para sabermos de modo eficaz se essa proposta que tivemos, que foi chamado de novo ensino médio, nós teríamos que esperar esses jovens, adolescentes, crianças chegarem a esse ensino médio, cursarem esse novo ensino médio, e aí nós temos aí um período, não sei, alguns poucos anos, décadas talvez, a virada do século talvez, para nós analisarmos se de fato aquele novo ensino médio, com aquela nova perspectiva, com aquela nova proposta, foi a melhor proposta que se tinha até então, se ele foi de fato eficaz, se alcançou aqueles objetivos que se tinha até então, reduzir carga horária em determinadas áreas, aumentar a carga horária de disciplina em outras e novas áreas que até então não se tinha. A verdade é que o novo ensino médio, por si só, a proposta em si, ela buscava, em determinado grau, responder a uma demanda da sociedade, a uma demanda da comunidade acadêmica, da comunidade vinculada a essa área. Então, veja que é muito complexo nós termos uma resposta única, uma resposta pronta. O novo ensino médio, aquela proposta, é eficaz ou não é eficaz? Ela é eficiente ou ela não é eficiente? Então, essa questão do curto, médio e longo prazo é muito complexo. E aí, se você analisar, de novo, pelo indicador financeiro, quanto entrou de dinheiro para esse ano, quanto eu gastei, o quanto sobrou, é muito pouco tempo para analisar se aquilo foi efetivo ou não. Um exemplo aí de finalidade porque nós medimos o desempenho organizacional. Nós também medimos para tomada de decisão, para direcionar operações, avaliar resultados, métricas do fluxo de trabalho, enfim, podemos medir o desempenho organizacional, seja empresa privada, pública, enfim, terceiro setor em geral. Então, passando aqui, eu trouxe essa pergunta, né? Quais são os principais métodos e sistemas para que nós, então, possamos medir o desempenho, tá? E ali, na direita, eu trago algumas questões importantes. Quais são as áreas prioritárias de um framework ou de um modelo para medir esse desempenho? Eu dei o exemplo da prefeitura, né, que esse ano nós temos eleições aqui no Brasil para as prefeituras. Quais seriam as áreas prioritárias em termos de gestão para nós considerarmos nessa questão do desempenho? O lucro, a administração pública ela não tem lucro. Concordo, ela não tem o objetivo do lucro financeiro. Mas e o lucro social? Será que nós conseguimos medir o lucro social? Ou seja, o quanto eu investi de recursos
físicos, materiais, financeiros, capital humano, e o quanto isso refletiu em lucro social. Será que eu posso utilizar um método matemático para dizer se houve ou não um lucro social? Produtividade, será que é possível e como é possível a produtividade quando nós falamos de questões sociais? Custos, gestão de pessoas, saldo financeiro, mesmo falando que a administração pública e esses outros negócios com viés social não têm o objetivo máximo do lucro financeiro, será que é possível nós concordarmos em termos de eficiência e eficácia com saldo negativo? Ou seja, tinha uma meta em termos sociais, eu investi, eu gastei mais do que eu deveria e eu atingi o meu objetivo, que era social, mas deu prejuízo, financeiramente falando. Será que vale a pena? Será que, em termos de gestão, nós podemos concordar com o saldo negativo sem que isso reflita como um desempenho negativo daquela gestão ou daquele órgão? Será que, puxando a nossa reflexão, né, sobre gestão, ética e transparência, será que em termos éticos é correto nós termos um saldo financeiro negativo, mesmo alcançando o nosso objetivo? Ou seja, tivemos lucro social positivo, mas o nosso financeiro deu negativo, deu prejuízo. Será que é ético concordar com isso? Será que foi um erro de gestão, um erro de planejamento? Ou será que os fins justificam os meios? Ou os meios justificam os fins? Ou nada disso importa? Então vejam que é complexo demais nós colocarmos em indicadores tradicionais aquilo que é certo ou errado quando nós falamos em quanto vale uma vida. Fiz a pergunta, né, então, em termos de gestão e ética, e agora transparência. Será que é correto nós gastarmos mais do que temos ou do que arrecadamos para alcançar esse lucro social? E como transparecer que essa foi a melhor decisão? Será que, quando nós divulgamos esses dados, lá, seja a partir do portal Transparência, prestação de contas, seja a prestação de contas voluntária ou aquela obrigatória, a transparência ativa e a transparência passiva, será que as pessoas que vão consumir esses relatórios, elas têm conhecimento suficiente para analisar que foi analisada a questão de eficiência e eficácia? Ou seja, as áreas prioritárias nesse modelo de analisar quanto vale uma vida ou da tomada de decisão foi levado em consideração? Foi, olha, nós tivemos saldo financeiro negativo, mas esse é o nosso único ponto negativo, porque todos os outros se mostraram de modo positivo. E aí vem a minha pergunta: o que é positivo e negativo quando nós pensamos em intangibilidade das coisas? Eu posso tangibilizar recursos financeiros, recursos materiais. Opa, eu tinha 10 computadores para investimento em escolas e dividi um computador por escola, as 10 maiores escolas do município. Será que isso atendeu às demandas? Eu atendi 10 escolas, opa, maravilha, 10 escolas foram atendidas. Mas para nenhuma foi suficiente, porque apenas um computador não resolve nada. Se você tem uma turma, por exemplo, de 40 alunos, ou se não é para uso educacional, é para uso administrativo, eu libero um computador por escola desses 10, mas eu tenho um corpo administrativo de 30 profissionais. Adianta um computador para dividir com 30? Então, eu faço a propaganda, a publicidade ou a transparência, lá vai mostrar que 10 instituições foram atendidas, mas nenhuma delas, de fato, está utilizando esse recurso de modo eficiente. Então, de modo eficaz, eu atendi 10 espaços físicos, atendi, mas eu não fui eficiente.
Tá? Então, essa questão de gestão, ética e transparência, ela vai refletir quando nós escolhemos ou determinamos o nosso modelo de como gerir o desempenho ou que áreas prioritárias considerar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, modelos que são tradicionais e mais populares em gestão estratégica de desempenho. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo do Balanced Scorecard, nós temos o Prisma da Performance, enfim, que são modelos que são extremamente utilizados em modelos de negócios tradicionais. Mas será que nós podemos utilizar isso na administração pública ou nos negócios sociais? E por que a pergunta? Porque muitos desses modelos, vocês vão conferir nessas imagens, elas consideram variáveis que não refletem, na maioria das vezes, todas essas questões particulares que nós fomos tratando. E, de novo, eu questiono, quanto vale uma vida? Será que um modelo como esses aqui tradicionais, que consideram a questão do lucro financeiro, partes interessadas, gestão de operações, etc., conseguem refletir o suficiente em termos de gestão estratégica, ética e transparência para esse movimento social que se quer analisar? Então, eu fiz continuidade de questões. Veja que aqui eu estou fazendo muitas perguntas, né? Quando é reflexão, a gente tem que se perguntar e questionar muito do que nós temos até então. Vamos lá. Se para gerenciar desempenho precisamos mensurá-lo, como gerenciar o que é imensurável? Como lidar com questões éticas, estratégicas e até mesmo de sigilo de dados? E aqui eu quero fazer algumas questões com vocês, ainda nesse sentido de eficiência e eficácia. Quando nós pensamos em sigilo de dados, nós podemos pegar alguns exemplos interessantes, tradicionais do nosso dia a dia. Eu lembro que quando eu estava fazendo pesquisa para o meu doutorado, eu fiz com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e Civil, tá? E eu fiz com alguns órgãos aqui do Brasil e também no Canadá e nos Estados Unidos. E eu participei, junto com mais 2 colegas da nossa equipe de pesquisa, de uma reunião na polícia, de uma unidade lá de uma cidade do interior do estado da Virgínia, onde eu estava, nos Estados Unidos. E aí, eles estavam mostrando para nós como é que eles fazem o mapeamento de questão de segurança. Então, eles tinham lá o mapa da cidade, um sistema, um software muito interessante, bem tecnológico, digamos assim, principalmente para que não sou dessa área, né, não sou da TI, então eu confesso que fiquei vislumbrada com tanta informação e tecnologia envolvida. Obviamente nem vi tudo, até mesmo por uma questão de segurança deles e sigilo, mas vimos muita coisa. E aí eu lembro que entre os dados que eles estavam ali monitorando e trabalhando, tal, eles foram mostrando, olha, aqui nós temos a questão de, por exemplo, tráfico de drogas. Então, nós temos aqui a informação do traficante, da sua equipe, até mesmo parentes, familiares que são diretamente ou indiretamente envolvidos, quais são os principais agentes deles, os principais consumidores, os principais pontos, etc, etc. Quais são os dias, horário, qual que é o perfil, enfim, vários dados em relação à temática, né, do tráfico de drogas, em um determinado bairro, uma determinada região. E eu fiquei pensando o quão complexo é tudo isso, e essa questão da transparência. Porque se um órgão como a polícia divulga dados no sentido de ser super transparente, a comunidade tem acesso a esses dados. Mas esses traficantes também têm acesso. E o bandido, enfim, todas essas questões que envolvem essa situação também vão ter acesso. Então, será que é estratégico, gerencialmente falando, a transparência para uma instituição como a polícia, que trabalha com questão de tráfico de drogas, o setor de inteligência dessa polícia, ou dessa unidade, desse grupamento? Ah, professora, mas então nem todos os dados são necessários para se considerar transparência. Concordo. Existem dados que são de fato estratégicos. E como que nós fazemos a avaliação desses dados? De quais dados são gerencialmente estratégicos
e quais dados são estrategicamente sigilosos. E até que ponto o sigilo é válido ou não. Quem faz esse julgamento do que é sigilo que de fato precisa se manter, né, ou precisa ser aberto? E aí, pessoalmente falando, vamos ter divergência. Só esse grupo que está assistindo aqui certamente vai dar divergência do que é necessário ou que é válido ser sigiloso ou não. Por quê? Porque, pessoalmente falando, nós temos ideias, nós temos conhecimento, nós temos suposições, às vezes diferentes, né? Experiências de vida que me levam a achar que deve ser mais ou menos aberto esse tipo de informação. Então, veja o quão complexo pode ser em termos de gestão de desempenho e de transparência e gestão de dados, todas essas questões dependendo da instituição que nós estamos trabalhando ou analisando. Cria-se o risco de caracterizar uma organização como essa como não transparente ou com falta de transparência. Todos os dados são muito sigilosos, não são abertos e tal. Mas se eu não conto o que está acontecendo, eu corro o risco de ser interpretado pela comunidade ou pela sociedade como uma organização não transparente. Se eu conto demais, eu corro o risco de perder toda a estratégia que eu tenho, inclusive de trabalhar com essas informações. Mesmo que eu escolha contar até certo ponto, ainda tem a questão da responsabilidade desses dados e como contá-los. Pegando lá aqueles indicadores que eu comentei lá no início, indicadores tradicionais, financeiros, de produção, produtividade, enfim. Como que eu trabalho esses dados? Se eu conto que fiz uma operação de 10 meses e foi capturado 10 bandidos, vamos utilizar uma métrica assim, bem genérica. Na média dos 10 meses, dá um bandido por mês. Opa, isso é um número bom ou é um número ruim? Será que eu posso chamar de número bom um número ruim? Será que eu tenho dados suficientes para julgar o que é um número bom e o que é um número ruim? Então, vejam o quão complexo pode ser isso. Vou dar aqui alguns outros exemplos. Não quero tomar todo o tempo aí da aula de vocês, mas vamos lá. Um outro exemplo, participei de uma banca um tempo atrás, de mestrado em administração pública, e o candidato, ele trabalhou com dados do IBGE, e ele falou, então, sobre o processo de publicidade e propaganda em relação ao IBGE. O IBGE, todos sabem, é um órgão do governo federal e todo ano, de um jeito ou de outro, nós somos envolvidos com o IBGE. Mas, diretamente, nós não temos a característica, exceto quando temos uma necessidade de informação, em geral não vamos atrás do IBGE. É diferente de acessar uma página de notícias, que você quer saber qual que é a notícia, qual é o babado do dia. Dificilmente nós, cidadãos, no nosso dia a dia, vamos acessar o site do IBGE para ver as notícias do dia. E aí na sua pesquisa, ele trabalhou a questão de pequenos vídeos de propaganda no YouTube, redes sociais, cartilhas, enfim, coisas do tipo. E eu questionei ele, eu falei assim, qual que é a viabilidade de um gasto enorme, financeiramente falando, do órgão, né, do IBGE, no investimento desse tipo de publicidade. Nós sabemos que entre as políticas públicas possíveis no Brasil, a propaganda é uma política pública, ou seja, investir ou gastar dinheiro ou alocar recursos financeiros para propaganda é totalmente legal, porque é uma forma da comunidade, da sociedade, enfim, da população saber o que está acontecendo. Mas também pode ser uma estratégia positiva ou negativa, aí é um outro viés, de contar aquilo que eu quero que as pessoas saibam e não contar aquilo que eu não quero que as pessoas fiquem sabendo. Então eu questionei ele, eu falei assim, tá, mas você faz todo o investimento do IBGE, sobre a importância do IBGE, coisas do tipo, e eu não estou desmerecendo o órgão, pelo contrário, é no sentido de valorizar o órgão e de ser efetivo naquilo que ele se propõe. Mas qual é a viabilidade, por exemplo, de eu ter um pequeno vídeo animado sobre o IBGE, quando não é época de atuação junto à comunidade, vamos chamar assim,
no YouTube. Então, você está lá assistindo, você quer assistir um vídeo, quer assistir uma palestra, quer assistir essa palestra, ou até mesmo você quer assistir um vídeo de comédia, uma música, um filme, enfim. E aí faz aquela propaganda, né, no meio do vídeo que você está assistindo, tem lá 15 segundos de publicidade do IBGE ou qualquer outro órgão. Será que há essa viabilidade? Será que as pessoas, elas olham, opa, que legal, propaganda do IBGE? Que tipo de estratégia é essa que nós estamos querendo utilizar para divulgar e trabalhar aquilo que é mensurável e imensurável no serviço público ou na minha organização com esse viés social? Agora eu vou para um outro exemplo. Foi o que me trouxe esses últimos anos a questionar quanto vale uma vida. E foi a minha principal motivação para montar uma palestra como essa que eu passo para vocês hoje. Entre as minhas pesquisas no doutorado, eu fiz uma entrevista no Corpo de Bombeiros do Canadá. E o meu entrevistado estava me mostrando as fichas que eles consideram de tomada de decisão, de tempo de resposta, eficiência, eficácia. E ele me explicou como a cidade, como a província considerava, então, questões mensuráveis. Então, por exemplo, se nós considerarmos quantas vidas foram salvas, a prefeitura tinha lá uma métrica para a divisão entre os órgãos, né, onde se incluía a questão dos bombeiros. Fica a pergunta, né, ele colocou assim para mim, fica a pergunta, será que eu posso divulgar, então, a cada 100 atendimentos, 99 foi com sucesso? Opa, então a atuação do Corpo de Bombeiros naquele exercício, naquele ano, foi saldo positivo. Vamos liberar dinheiro para eles. No outro ano, nessa mesma métrica de 100, apenas 50 tiveram sucesso. Então, vamos liberar menos verba para eles? Será que é esse o cálculo que nós devemos fazer? Será que essa métrica simplista de indicador de produtividade é suficiente para uma tomada de decisão de recursos de verbas? Será que se eu tive um número menor de resultado positivo, não era o caso de aumentar a verba? Opa, mas espera aí, eu tenho outras variáveis para se considerar. Realmente, outras variáveis. Mas será que a própria administração pública, conceitualmente falando, ela não tem uma tendência de ser simplista? Será que nós, enquanto comunidade, quando olhamos a gestão pública, vamos pelo lado simplista? E aí ele me deu alguns exemplos, entre eles a questão do tempo de resposta. Tem lá um indicador que é facilmente mensurável, que é o tempo de deslocamento. Então, vamos considerar, né, o exemplo. Imagine aí, na sua região, onde você mora, onde você está agora, onde tem o posto, quartel de bombeiros mais próximo de você. Se acontecesse algo nesse instante com você, e ele me deu o exemplo de parada cardíaca. Então, vamos considerar que uma pessoa do nosso lado começa com sintomas de parada cardíaca, você percebe isso, e aí você aciona a equipe de assistência, né? Seja bombeiro, ou aqui no Brasil hoje é o SAMU, enfim, mas vamos lá. E aí você passa o seu endereço e eles prontamente acionam a equipe mais próxima, ou seja, esse quartel, e mandam a ambulância aqui com médico, enfermeiro, enfim, toda a equipe necessária para aquele atendimento que você relatou. Eles chegam em aproximadamente 3 minutos, 4 minutos que seja. É um tempo bom ou é um tempo ruim? Difícil, né? A gente dizer o quanto é um tempo, depende, né? Se é do teu lado aqui da esquina, talvez 3, 4 minutos seja muito, porque não precisava nem pegar a ambulância, era só atravessar a rua. Mas se nós pegarmos o indicador de produtividade, o indicador, a média de deslocamento, nós temos lá que, naquela cidade onde eu fiz a pesquisa, a média era de 6,15, 6 minutos e 15 segundos, mais ou menos nessa linha. E esse era o melhor indicador de todos os quartéis no Canadá todo. Não estou dizendo que era exatamente 6 e 15, eu estou dando um número aproximado aí do que ele me relatou. Mas vamos considerar o número 6,15. E aí, outra cidade de porte até parecido,
tinha um tempo lá, resposta médio de 6,05. Opa, 10 segundos de diferença. Concordo que para algumas ações, algumas questões, 10 segundos não é nada, enquanto outras pode ser suficiente para salvar uma vida, ou até mesmo perder uma vida. Apesar da média ser 6,15 e ser a melhor do país, eu dei, nesse exemplo, a chegada em 4 minutos. Lembram disso? Então, chegou em 4 minutos. Posso dizer que esse índice foi muito melhor do que a média? Opa, parabéns para a equipe? Posso. Em termos de indicadores, eu posso. Se eu vou fazer uma lista lá no portal Transparência de tudo que foi investido em termos de verba, qual que é o capital humano que se tem, qual a quantidade de bombeiros, enfim, o efetivo e equipamento, investimento em estrutura física, enfim, coisas do tipo, eu posso, nossa, que ótimo, chegar em 4 minutos. Mas e se aquela pessoa, infelizmente, venha a falecer? Será que eu posso colocar no meu relatório que foi um a menos? E aí isso vai lá para a prefeitura, na hora de fazer o rateio financeiro, opa, essa vida não foi salva. Então vocês têm um número negativo. Mas e aí, pessoal, como é que fica essa questão? Eles chegaram com 4 minutos para 6 minutos e 15, puxa, já é 2 minutos e pouco, muito melhor do que a média do país todo. E estamos falando de uma cidade grande, com um trânsito caótico, com vias muitas vezes travadas por conta do trânsito. A gente nem está considerando se foi hora de pico, se foi sábado ou domingo, foi dia de semana, foi véspera de feriado, estava tendo algum evento, alguma coisa na cidade, já tinha tido um acidente que travou o trânsito, enfim, tantas outras variáveis para nós levarmos em consideração. E aí, mesmo ele chegando com 4 minutos, aquela vida, infelizmente, não foi salva. Será que a culpa foi do tempo? Opa, estabelecemos uma meta de 6 minutos e pouco como média suficiente, mas poderia se ter chegado com 3 minutos, e aquilo seria suficiente para salvar aquela vida. Ou não, eu poderia ter chegado com 30 segundos, como o exemplo que eu falei, logo na esquina, né, só atravessar a rua. E mesmo assim, a pessoa não sobreviveria, porque, de modo simplista que eu vou dizer isso, mas muito respeitosamente, chegou a hora dela. Então, assim, como é que nós trabalhamos esses dados de forma a mostrar a eficiência, a eficácia, a produtividade, a melhor forma, melhor estratégia, boa gestão, mesmo quando o número é negativo? Né? Concorda comigo? Às vezes a questão não foi o tempo-resposta, pode ter sido a questão da medicação disponível, enfim, tantas questões que nós poderíamos levar em consideração aqui, que ainda nós não podemos, porque, como diz aqui esse slide que está projetado para vocês, como mensurar e gerenciar aquilo que é imensurável? Será que eu posso simplificar o valor de uma vida em apenas em números? 100 atendimentos, 90 com sucesso. Opa, 90%? Será que nós podemos aplicar uma ferramenta gerencial como, para quem já ouviu falar, o 6 Sigma? Deu 4 Sigma, 5 Sigma, isso já é ótimo, já é alguns órgãos, para alguns setores, alguns tipos de empresa, 90% de qualidade ou de produtos com perfeição na linha de produção, é um número, puxa, muito, muito expressivo. Mas será que para esse outro órgão, no caso dos bombeiros, do salvamento, da equipe médica, enfim, do salvamento, é suficiente ou não? Será que podemos dizer assim, puxa, 99% eles foram efetivos, salvaram vidas, sobreviveram, mas aquele 1% era uma vida. Será que eu posso mensurar ela em valores, monetizar isso, né? Vale $100 mil, vale $1 milhão? Quanto vale uma vida? Não tem valores suficientes para dizer quanto vale uma vida. Então, como colocar isso e trabalhar a questão de dados, dessas informações, a questão da transparência, como divulgar esses dados, como trabalhar esses dados. Opa, então eu não divulgo todos os dados,
porque às vezes a sociedade ou a comunidade, ou enfim, quem vai analisar ou conferir, se tiver pouco conhecimento, pouca informação daquilo, vai julgar da maneira errada. Mas aí eu estarei tirando dados que não é culpa daquele órgão ou da sociedade como um todo, se ela por si só não sabe ou não tem conhecimento suficiente para julgar. Enfim, espero que tenha ficado claro essa questão de quão sensível é responder à pergunta, quanto vale uma vida? Eu trouxe aqui, né, que muito além do lucro financeiro, essas ações dessas organizações, nós temos que levar em consideração também o lucro social, seja ela administração pública e entre outros exemplos, como cooperativas. Hoje em dia nós temos tanto as cooperativas com esse viés do lucro financeiro, mas também com o viés social, empresas sociais, enfim, tantos outros exemplos aí que, por uma questão de tempo, né, eu não vou trabalhar tantos exemplos aqui com vocês. Não tem lucro, mas pode ter prejuízo? De novo, será que nós podemos concordar com o prejuízo financeiro em detrimento do lucro social? Eu, como gestora, administradora e pesquisadora na área, por mais que haja a busca pelo lucro social e ele é o nosso foco, nós não podemos concordar com o prejuízo financeiro. E aí vem a importância da gestão estratégica. E como que nós vamos trabalhar todas essas questões, tangíveis e intangíveis? Porque a partir do momento que eu concordo com o prejuízo financeiro, ou com o déficit da máquina pública, eu estou não sendo ético com o dinheiro público, com o dinheiro das pessoas. Então, vejo que em termos gerenciais, é necessário equilibrar o tangível e o intangível. Então, vamos lá. Ao considerar esses diferentes modelos de negócio, empresa social, administração pública, terceiro setor, a própria empresa privada, mas que tem atuação com o lado social, ou até mesmo tem um incentivo fiscal para atuação junto à comunidade, enfim, né? Quais são os elementos para medir e gerir? Então, enquanto de um lado a gente tem o lucro financeiro como foco, no outro nós priorizamos o lucro social. Enquanto se considera a liderança no mercado do negócio tradicional, nós analisamos impacto social. Então vamos lá. A eficiência e eficácia de um pode e é muito diferente do que para o outro modelo de negócio. Então fica aqui, de novo, a minha reflexão de quanto vale uma vida e algumas questões e particularidades para nós lembrarmos e considerarmos toda vez que nós estivermos analisando essa questão de gestão, ética e transparência de dados, tá? Que é a missão social, os prazos que nós já comentamos no início dessa apresentação. Eu vou ter um ganho, eu só vou poder considerar ou avaliar o ganho social de uma determinada ação daqui 5, 10, 15 anos, e eu tenho que fazer o relatório para já, tá? Então, como que eu trabalho essa questão dos dados em relação aos prazos? Questão de equidade, prestação de contas obrigatória e voluntária, também a chamada transparência ativa e passiva, o envolvimento e a influência desses stakeholders, a gestão de pessoas, incluindo o serviço voluntário. Puxa, nós estamos vendo a importância do voluntariado agora com os desastres ambientais lá no Rio Grande do Sul. Então, como é que nós cuidamos da gestão do que está acontecendo em termos de recursos financeiros, materiais, humanos? Como é que fica essa questão da doação? Quem que está sendo responsável pelo gerenciamento disso tudo? Como que os governos municipal, estadual e federal estão trabalhando de forma eficiente e eficaz com o trato dos recursos humanos, financeiros e materiais? Ou simplesmente está sendo aberto a carteira sem precedentes? Não é questão agora de ficar fazendo licitação, 3, 4, 5 tipos de reuniões para decisão de coisas do tipo, mas será que há um plano de contingência, planejamento disso tudo, para que quando acontecer uma situação como essa, nós tenhamos os melhores resultados e trabalhar com essa questão da intangibilidade?
E isso já está muito relacionado ao próximo item ali, que é legitimidade. Então, vejam que aqui nessas particularidades eu não trago transparência, eu trago legitimidade, porque ser transparente por si só não é suficiente para legitimar as ações que nós temos enquanto organização, seja pública ou não. Porque o fato de eu colocar todos os dados de modo transparente num portal não é suficiente para dizer que aquilo é legítimo. Mas será que o fato de nós termos hoje um portal transparência, uma obrigatoriedade da administração pública direta e indireta, né, administração federal direta e indireta, que precisa ser transparente, não necessariamente ela legitima as suas ações e os seus resultados? Que muitas vezes está lá, entrou tanto de dinheiro, a receita foi tal, mas o gasto também foi muito alto, não foi feito da forma correta, não foi eficaz, muito menos eficiente. Então, por mais que os dados estejam lá presentes, ele não foi legítimo, ou seja, ele não gerou confiabilidade nas ações daquele governo, daquele setor ou daquela instituição. E, por fim, outra particularidade que nós temos nessas organizações são as diferentes fontes de recurso financeiro, que muitas vezes vêm do imposto, né, da arrecadação do governo, da União. Por fim, eu deixo aí a reflexão para vocês de quanto vale uma vida. Pensem sobre e espero que toda essa conversa ou toda essa apresentação que eu pude trazer para vocês tenha ajudado aí a aumentar o leque de variáveis na nossa reflexão, não só como pesquisadores, mas também como cidadãos, tá bom? É isso, gente. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e fico à disposição caso alguém queira trocar uma ideia ou tenha alguma dúvida, não só aqui nesse espaço, mas também em outros momentos, em outras oportunidades. É isso, obrigada. Devolvo a palavra aí para a equipe. Obrigado, professora Louise. Também não posso deixar de mencionar o nosso aluno Logan, que está nos ajudando com aqui essa transmissão. Ele, nesse semestre em especial, ele está presente em todas as transmissões, então queria deixar um agradecimento especial para ele. Professora Louise, tem vários comentários que o pessoal foi fazendo. Então, a Helenícia, ela coloca assim: na minha opinião, sobre instituições públicas ligadas à segurança e justiça, só vale a transparência de dados sobre aqueles que mostram a capacidade da instituição em aplicar recursos. O que você acha? Obrigada, Helenice, pelo seu comentário. Eu diria que um dos pontos que eu precisaria entender melhor aí do seu comentário é em aplicar recursos. Que recursos? Financeiros? Humanos? Materiais? Veja que é bem complexo isso, né? Eu concordo com você que há uma diferença de instituições públicas no geral para instituições que são vinculadas à segurança e justiça, que pode haver uma separação do que seriam esses dados para serem transparecidos, se é que existe essa palavra. Então, assim, é complicado e complexo. Tá? Eu concordo com você que é complexo. Mas você concorda comigo que chegar nesse equilíbrio de decisão, quais são os dados e quais são o nível de aprofundamento para nós julgarmos se é suficiente para analisar se está respondendo essa questão, o recurso foi aplicado, mas eu vou dizer se aquele recurso foi aplicado da melhor forma, da pior forma, se foi utilizado mais para equipamentos, mais para treinamento. É complicado isso, né? Então, assim, como eu dei o exemplo dos 10 meses e 10 apreensões, né? Ou 10 prisões. Depende, porque se eu tô falando em 10 casos pequenos, se é que a gente pode julgar dessa forma, talvez em 10 meses é muito pouco para uma equipe ou para uma unidade. Mas se nós estamos falando de casos de alta complexidade, que pode, por exemplo, envolver outras cidades, outros estados. Entende o que eu estou querendo dizer? Talvez 10 casos, 10 apreensões em 10 meses seja um número absurdamente alto. Muito bom. Que se fosse 1 em 10 meses já seria fantástico. Mas 10, nossa, perfeito. Então, assim, é muito complexa essa questão, né, de como avaliar. Então, talvez teria que ser feita uma divisão, né? Casos de natureza menor, enfim.
Não sei qual seria a melhor critério ali, né? De fato, algumas instituições vale, né, por sua característica, se justifica a diferença de mais ou menos dados em relação a outras. Obrigado, professora Louise. Já vou fazer a leitura do próximo comentário aqui. Eu estava lendo nos comentários aqui, a Tablet Home é a Marjorie, também uma aluna nossa. Tá? Ela faz o seguinte comentário: eu acho que mensurando o desempenho, podemos ter resultados não mensuráveis. Exemplo, X criminosos presos em região, logo a sensação de segurança lá pode aumentar. Se você puder, talvez alguns dados devam ser diversos. Veja só, o quanto isso é, de novo, complexo. Parece que eu uso muito essa palavra, complexo, né? Porque assim, com quem que você vai divulgar, para quem que você vai divulgar, mesmo que seja restrito. E essa questão da sensação de segurança, o que nos é suficiente para nós, enquanto cidadãos, dizermos assim, aquela é uma área segura. Mas quais são os indicadores que nós utilizamos como cidadãos para definir se é uma área segura ou não? Nós pegamos o índice da polícia, nós entramos no site da polícia, pegamos o índice e consideramos qual é o número de apreensões? Aí vem a pergunta. Opa, a cada 10 denúncias, das 10 a polícia prende. Opa, então é um bairro seguro? Porque 100% das vezes é apreendido? Mas e as vezes que não foi contabilizado? Porque não houve denúncia. Houve o delito, mas não houve a denúncia. E a outra coisa, que tipo de criminosos nós estamos levando em consideração? O criminoso que rouba a bolsa da pessoa que está andando na rua com a bolsa ou com o celular no rosto? Ou o criminoso do colarinho branco? Quais são os criminosos nessa estatística que você está considerando? Mas muitas vezes nós percebemos, inclusive no Brasil, quantas regiões dos grandes centros, e aí o Paraná em si não entra nesse exemplo que eu estou dando, seria mais caso São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que nós temos essas grandes concentrações de favelas, tem uma certa estrutura física razoável se comparado com as favelas que nós temos aqui no Paraná e no interior do Paraná, e que a sensação de segurança, ela está muito vinculada ao criminoso, ou aquela facção que cuida, enfim, entendendo o que eu quero chegar? Para eu dizer, né, qual que é a relação de criminosos para bairro que é seguro ou não, é muito complicado, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu gosto de dar esse exemplo, mas para mim ele é um pouco pesado. Quem assistiu o filme Fragmentado vai entender onde eu quero chegar. Nesse filme do Fragmentado, sem dar spoiler, nós temos lá o personagem principal, que ele tem uma característica, ele tem uma, não sei se é esse o nome, mas ele tem uma questão mental, uma doença mental, enfim, ele tem transtorno de personalidade, eu não sei se esse é o termo técnico, mas ele tem lá uma questão que ele tem 20 e poucas personalidades. Se alguém assistiu ou lembra de maiores detalhes, é mais ou menos esse número, 20 e poucas personalidades. Então, num dia ele tá com a personalidade X, tem dia que ele tá com a personalidade Y, tem dia que ele é mais agressivo, tem dia que ele é dócil, tem dia que ele é um criminoso de alta periculosidade. Acontece o filme, claro que é um filme de drama e tem toda a questão que envolve o filme e tal, o personagem lá, ele tem questões de ordem criminosa, em que ele rapta algumas pessoas, e enfim, tem toda a questão do filme e o crime, ou os crimes envolvidos. Ok, assisti esse filme. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa lá nos Estados Unidos, participando de mais uma das reuniões de polícia, eles estavam falando de um caso de uma pessoa com esse mesmo perfil, dessa mesma doença, e com essa mesma característica. E não era 20 e tantas personalidades, mas era, sei lá, 12, 13 personalidades, não lembro o número exato. Menos da metade, vamos chamar assim, do filme.
Gente, para mim, se ela tivesse uma personalidade criminosa, já era muito. Mas ele era uma pessoa que tinha várias personalidades, e a maioria dessas personalidades que ele tinha era de natureza criminosa. Já tinha homicídio relacionado a ele e tal, então eles estavam monitorando o endereço dele, alguns familiares que ele tinha mais proximidade, para fazer a apreensão e, claro, evitar novos crimes. Gente, eu fiquei assustadíssima, porque era uma cidade que, quando eu morei lá, eu ia direto, entendeu? Uma cidade razoavelmente grande, não do porte de Curitiba, tal, mas uma cidade com aeroporto, principais shoppings, assim, uma cidade extremamente estruturada. Então, assim, sempre tinha muita gente passando por ali, inclusive eu, quando estava morando lá. Então, assim, eu fiquei assustadíssima quando eu percebi, eu falei, gente, é o filme do Fragmentado, claro, com um número menor de personalidades envolvidas, mas a mesma situação, gente, e não era um bairro considerado, né, ou nas estatísticas, considerado um bairro criminoso, porque ele não era um criminoso, assim, tipo, o traficante de droga, sabe? Ou o matador de aluguel, esses termos mais comuns que a gente associa a criminoso, né? Mas era uma pessoa que, dependendo da classificação que você dá para esse cidadão que está sendo analisado ou acompanhado pela polícia, talvez não seja criminoso, talvez ele entre na categoria da doença em si que ele tem e que leva essa questão, e aí também já tem outras questões envolvidas, né? Será que é doença? Será que é intencional? Enfim, que eu também já não entro no mérito, que não tenho conhecimento para isso. Mas pensa, não era um bairro considerado criminoso. E ainda assim, o risco é altíssimo, né? Obrigado. A Helenice, que inclusive é professora na Federal, ela pergunta assim, professora, você acha que há gestão de informação nas instituições públicas para prevenir ou contingenciar ocorrências? De pequena natureza, eu diria que sim. Mas para situações de maior estrutura, não. Infelizmente, não. Nós não temos planejamento, nós não temos, muitas vezes, pessoas capacitadas nos cargos que poderiam fazer isso. E, na grande maioria das vezes, nós até temos pessoas capacitadas, mas que estão sobrecarregadas em outras funções e que não podem trabalhar nessas questões. Inclusive, porque culturalmente aqui no Brasil, nós olhamos, eu digo, né, como o Brasil em si, nós olhamos com certo ceticismo o uso de ferramentas gerenciais, o uso de estratégia organizacional. É a administração pública, ou é o órgão, aqui não é empresa privada, aqui não é assim, aqui não é assado. Então, nós deixamos de lado alguns parâmetros, algumas decisões que depois nos fazem falta. Inclusive, percebi com maior detalhamento quando fiz meu doutorado, porque fiz vários estudos de caso, que para questões de desastre ambiental, por exemplo, aqui do Paraná, né, a gente sabe que tem questões que são recorrentes, como alagamentos, chuvas, destelhamento. Aqui nós temos muitos casos de chuva de granizo, que destelha a casa, né, várias questões envolvidas à questão da chuva. Eu sei que a Defesa Civil tem uma gestão interessante de como lidar com as doações, do fluxo para chegar a esses materiais, telhas, coisas do tipo, lonas, para aquele atendimento emergencial das famílias, seja em qualquer uma das cidades aqui do Paraná. Eu sei que eles têm uma estrutura bacana para isso. Nesse sentido, de uma catástrofe como essa, que acontece todo ano, vamos confirmar que isso acontece todo ano no estado, às vezes mais numa região do que em outra, mas acontece sempre. Não adianta só a Defesa Civil ter um bom contingenciamento para lonas, telhas e primeiros socorros e coisas do tipo. Se o governo do estado, o governo federal e os municípios não serem organizados o suficiente para lidar com essa situação. O que acontece muito no nosso país, que por conta da nossa legislação, se deixa acontecer isso. Às vezes os prefeitos, eles aguardam 24, 48 horas da catástrofe, declarar calamidade pública ou coisas
ou aquelas outras categorias lá, para que isso? Para que caia o número de exigências nos procedimentos. Então, como foi declarado calamidade pública, não preciso fazer licitação, eu posso fazer contratação emergencial, eu posso pagar mais caro do que o pregão, a licitação permite. Essa decisão da declaração de calamidade pública, muitas vezes, não é porque, entramos em calamidade pública, precisamos de ajuda, mas é declarado esperando as 24, 48 horas para que se derrube exigências burocráticas legais, entendeu? Não é um planejamento, algo que já tem a carta na manga, entende como? Então, eu diria que não, no Brasil a gente não é organizado o suficiente para situações como essa. Haja visto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Porque nós temos tanta complexidade do investimento privado em ações de políticas públicas, várias questões ideológicas, legais, burocráticas, enfim, mas nós temos muitas extremas restrições do investimento privado que agora, nessa época agora do Rio Grande do Sul, claro, tem o Exército, tem a Defesa Civil, tem os governos atuando e eles, estão de parabéns ao tanto de esforço, porque não é só a instituição, a pessoa jurídica ali, mas é a partir de pessoas físicas que estão lá, né? Então, é muito mais do que a instituição, são pessoas que estão arriscando sua vida para estarem lá e agirem, né? Enquanto está todo mundo fugindo da chuva, do alagamento, esses profissionais, eles estão indo para o fogo, né? Eles estão indo para o pesado da chuva, enfim, para todas essas questões envolvidas. Mas nós não temos planos, nós não temos organização, nós não temos gestão da informação, que foi a pergunta que você fez, suficiente para dizer assim, olha, está organizado. No máximo, nós temos muito amadorismo ainda envolvido e a expectativa de aspectos legais e burocráticos derrubados para tomar decisões aleatórias. Uma coisa é eu fazer isso pessoalmente, né, por exemplo, aconteceu alguma situação aqui, eu vou lá e gasto com medicação, com equipamento, com materiais, com a marca A, B ou C, gasto dinheiro, passo o cartão de crédito, sei lá como é que eu vou pagar, mas o cartão é meu, a responsabilidade é minha. Outra coisa é o dinheiro público, né, outra coisa é o planejamento, a organização, a direção e o controle que se espera da administração pública, né, do setor público como um todo. A Helenice também pergunta, essas instituições analisam os dados e parâmetros em cada atendimento para compor um protocolo? Entendi. Eu não tenho conhecimento suficiente em todas as instituições. Eu posso contar um pouco da experiência dessas organizações que eu fiz o estudo de caso e que eu continuo pesquisando junto com os meus alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica e as pesquisas que eu continuo vinculada. Muitas vezes os parâmetros, eles são simplistas. Lá no começo da apresentação, lembra que eu trouxe indicadores de produção, logística, suprimento, financeiro, eles são esses indicadores padrão, digamos assim, sabe? Não são parâmetros específicos. Mas é difícil de você fazer isso. É difícil você fazer quando está precisando, né? Por isso a importância do planejamento, da prevenção e da simulação de situações como essa, né? Porque, de fato, quando acontece, não é a hora de ficar testando alternativa, é a hora de agir, né? Então, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia já definida, porque senão você acaba apenas dando tiro para tudo que é lado, né? E algum você vai acertar e outros 3 capazes de errar e perder munição ali envolvida. Então, eu diria para você que, com base nos documentos oficiais que temos, de dados abertos, com a transparência ativa que os governos dão, federal, municipal, estadual, com a administração pública, direta e indireta, ou seja, autarquias, fundações, enfim, vários órgãos vinculados à administração pública, eu diria que não é efetivo, entendeu? Porque, veja, quando você entra no portal Transparência, então, Helenice, você deve saber que a maioria das vezes que as pessoas entram no portal Transparência é para ver salário de servidor. E mesmo que você entre para ver outras questões, é tudo muito complexo. A não ser que você entenda muito bem
tenha muita noção do que você tá, do dado específico que você está procurando. Ele não conta nada além do nosso salário, quanto que nós recebemos, ou seja, é mais para contar para parente quanto que a gente ganha para poder pedir emprestado. Brincando, né? Mas entendeu o que eu quis dizer? Não tem uma efetividade, transparência. Puxa, o que o governo fez? O quanto o governo está investindo? Olha, o governo vai com essas tragédias do Rio Grande do Sul, eles vão dizer, olha, foi enviado 5 bilhões de reais, foi tirado do fundo de prevenção, não sei o que e tal. Tá, tem um recurso financeiro lá reservado para situações de catástrofe. Mas e daí? O que foi feito com todo esse dinheiro? Foi gasto com material. Obviamente que ninguém vai ter tempo e cabeça e o porquê de ficar analisando quanto custou cada telha, quanto custou cada lona. Mas será que é isso também que nós queremos saber? O quanto entrou de dinheiro, o quanto foi gasto, será que foi feito da melhor forma possível? E aquela questão que eu falei para vocês, do saldo ou lucro, né, financeiro para o lucro social. Qual foi o ganho disso tudo? Qual foi a efetividade disso tudo? Qual foi o ganho social desse investimento? Podia ser 1 bilhão de reais, 5 bilhões de reais, 50 bilhões de reais. Se eu não tiver estratégia no uso desses recursos e um plano de como usar em situações como essa, eu apenas vou gastar o dinheiro. Um bom exemplo disso que eu estou falando, de modo muito simplista, é como ir no mercado. Você vai no mercado, sexta-feira, você vai receber visita em casa, mas você não sabe quantas visitas que você vai receber, você não sabe se essa visita come carne, se ela tem alergia, se ela come pão, se ela só come vegetais ou ela não come nenhum tipo de vegetal, se tem criança, se tem idoso, se tem intolerante à lactose, alérgico à proteína do leite, você não sabe. Aí o que você faz no mercado? Você sai comprando de tudo. Eu vou comprar esse porque vai que. Vou comprar isso porque vai que. Eu sei que a maioria toma café. Será que eu compro leite integral, semi-desnatado, desnatado? Opa, melhor comprar um leite vegetal. Ou vai ter criança, melhor comprar um achocolatado. Será que ela só toma Nescau ou Toddy? Entendeu? Aí você chega a um ponto que você vai gastando, porque todas essas possibilidades, elas são reais, mas você vai fazendo a coisa muito aleatória e muito despreparada. E por mais que você faça a compra e no final da tua recepção dos teus convidados, todo mundo saia satisfeito, talvez você gastou muito mais do que você gastaria se você tivesse acesso à informação e planejamento para isso tudo. Então, isso, um exemplo tão simplista para o nosso dia a dia, né, para um grupo, sei lá, de 5, 10 pessoas, você imagina numa situação de calamidade pública ou de desastres ambientais, como o que nós estamos vendo, e que continuam acontecendo. No Rio Grande do Sul, sempre tem a época das chuvas. No Rio de Janeiro, na área serrana do Rio, todo ano, janeiro, fevereiro, acontece deslizamento de terra. Todo mundo já sabe disso. Não precisa morar no Rio de Janeiro para saber que nessa época de janeiro, fevereiro, vai acontecer esse tipo de desastre. E aí aquele desespero, bueiro com água saindo por tudo que é lado, famílias embaixo da terra, casas, etc, etc. Puxa, a gente já sabe que isso vai acontecer. E todo ano a mesma coisa, as prefeituras e o governo do estado esperam 24, 48 horas lá, declaram emergência, calamidade, não sei o que e tal. Gasta um dinheiro absurdo, o governo federal libera um dinheiro absurdo. Para quê? Para coisa assim, feita de qualquer jeito. Uma coisa é a gente fazer assim de qualquer jeito na nossa casa, no nosso dia a dia. O dinheiro é nosso, a gente gasta do jeito que quiser ou da pior forma possível, né? O problema é nosso. Mas na administração pública, aí sim a importância dos modelos gerenciais, né? E a questão ética das decisões, da tomada de decisão. E é o que menos a gente vê, infelizmente. A professora Ana, ela faz uma pergunta dividida em algumas partes, né? Então, eu vou ler aqui na sequência. Atuei em uma startup, onde o CEO precisava fazer os relatórios sobre a empresa para os investidores. Quando a empresa foi vendida, lembro bem da dificuldade do CEO para gerar esse relatório,
para não demonstrar os erros de gestão da empresa, demissões em massa e até a necessidade da venda da empresa. Para os funcionários não era transparente a real situação da empresa, mas com as demissões todos já conseguiam sentir o que estava acontecendo. Mas nesse caso não havia transparência nem para investidores nem para funcionários. Você acha que deveria haver transparência com os funcionários nesse caso? Era uma startup. Volta lá no primeiro item, só para eu. Ah, tá. Não diz qual tipo de startup. Olha, genericamente falando, Ana, não tem obrigação nenhuma de transparência. Porque a transparência em si, do que está acontecendo numa empresa, como a que está acontecendo na nossa casa. Não tem obrigação nenhuma de contar para ninguém. Quem já saiu da casa dos pais não tem obrigação nenhuma de contar o que está acontecendo para os pais. Se você está ganhando rios de dinheiro, ou está ganhando pouco, ou até mesmo está desempregado. Você conta se você quiser ajuda, ou se você quiser contar, compartilhar, ou coisas do tipo. Mas você não tem obrigação nenhuma. Uma empresa privada também não tem obrigação nenhuma. Agora, você comentou ali não só de ser startup, mas tinham investidores. Com os investidores, a conversa é outra. Depende do nível de interação dos investidores. Na minha apresentação, no último slide, tinha os quadrinhos, onde eu fui falando várias particularidades dessas organizações, inclusive empresas privadas ou com lucro financeiro necessário, como é o caso de uma startup, mas que levam algumas características diferentes da empresa tradicional, que é o caso do envolvimento e influência dos stakeholders. E nesses stakeholders, nós temos, como é o caso dessa startup, vários investidores. Qual que é o nível de influência desses investidores? Eles eram investidores, eu boto dinheiro e pronto, acabou, só quero saber do lucro, ou eles têm, de certa forma, influência e envolvimento na tomada de decisões. Se eles têm esse poder por contrato, aí eles deveriam sim ser informados. Se são funcionários contratados para atuar nessa startup como profissionais contratados para determinadas atividades, não tem obrigação nenhuma, porque ao mesmo tempo que uma empresa, às vezes, ela está indo bem, ela está indo mal, ela tem um dono ou um conjunto de sócios envolvidos que eles são responsáveis. Toda empresa, ela passa por altos e baixos, né? Então, assim, nesse sentido, a obrigatoriedade da transparência não existe. Ela pode existir de modo voluntário. Olha, pessoal, nós estamos passando por uma fase difícil. Vamos pegar o exemplo da pandemia, né? Olha, gente, é época de pandemia, tá difícil vender, tá complicado, não posso pagar a hora extra, conto com a participação de vocês no sentido de produtividade e tal, engajamento, mas não, assim como eu não vou exigir de vocês trabalhar sem salário ou coisas do tipo, também não posso prometer que aquela, por exemplo, política de crescimento, mudança de função, cargo, aumento salarial, possa acontecer nos próximos meses, porque o nosso risco de contingência é alto, né? Haja vista tudo que está acontecendo por conta da pandemia. Claro que alguns setores tiveram alavancagem com a pandemia. Algumas empresas tiveram superávit, melhoraram seus negócios por uma questão de tipo de negócio. Mas a maioria esmagadora dos negócios, elas tiveram prejuízo, elas tiveram incertezas, elas tiveram questões que realmente prejudicaram a sua receita. Mas a obrigação nenhuma delas de divulgar isso. São decisões organizacionais, né, da alta gestão. Então, eu diria que para a empresa privada não tem obrigação de ser transparente. Não nesses aspectos, pelo menos, né? São assuntos muito delicados, porque tudo depende também de quem ou qual que é a perspectiva que nós estamos adotando para fazer análise daquele caso, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de nomear alguns, né? Então, o Logan, que está cuidando da transmissão para nós, o professor Luciano, o professor Milton, que também é professor dessa disciplina, o programa por nos dar esse espaço para podermos dialogar, aprender um pouco mais sobre administração pública, ou como o título da palestra hoje, né? Quanto que vale uma vida? E, em especial, gostaria de agradecer você, professora Louise,
agradecer também a instituição, o TFPR, por ter permitido, né, esse momento para trocarmos aí informações, experiências. Teve vários comentários, agradeço cada um deles. Teve vários comentários que foram feitos e que eu creio que foi possível perceber várias perspectivas, e então agradeço imensamente o teu tempo, tua disposição, o teu cuidado também de responder a cada uma das questões, porque é todo um exercício de situações específicas com pouco tempo para poder explicar. Então eu sei da complexidade. Deixo também o convite para que você possa participar em outros momentos de atividades do nosso programa de pós-ingestão da informação. E é isso. Uma boa tarde a todos. Professora Luiz, você gostaria de falar alguma outra coisa antes de encerrarmos? Agradeço a todos aí pela participação, pelas perguntas levantadas, e fico aí à disposição pelo e-mail, e sempre que precisarem aí, só me chamar. Então é isso. Muito obrigado, professora Luiz. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E nós encerramos, então, a live de hoje com a nossa aula sobre quanto vale uma vida. Até logo, pessoal.